Pessoal, começando recurso em espécie. E claro, primeiro não há outro que não seja o recurso de apelação. Então nós vamos fazer aqui um estudo sistêmico dos artigos que compõem justamente toda a parte do recurso de apelação, mas dando destaque, ênfase em situações teóricas e práticas, que é possível diante daquilo que a lei nos oferece. Mais do que isso, fazendo as interligações necessárias para que a gente possa proceder dessa forma também com todos os outros recursos em espécie, beleza? Então vamos lá, vamos enfrentar recurso de apelação. Primeira preocupação nossa chama-se do cabimento, porque como ali se observa do artigo 1009, da sentença caberá apelação. Tecnicamente, o que aqui a gente vive, sem dúvida nenhuma, é justamente a figura, senhores, daquilo que seria a hipótese de incidência, o cabimento dele recurso de apelação. Claro que o primeiro ponto e essencial é que a gente crie aqui um primeiro destaque. Porque muitas vezes pode, apesar da gente já ter criado esse tipo de discussão, surgir dúvidas quanto ao que seja realmente o ato sentença. E aí, então, é necessário, joga para mim, Guilherme, por favor, que antes da gente enfrentar justamente as outras situações derivadas aqui do artigo 1009, nós enfrentemos, na verdade, o conceito de sentença. E aí, com o apoio do novo Código de Processo Civil, o parágrafo 1º do artigo 203 define para a gente que, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. E o destaque aqui dado foi tão somente na hipótese da conceituação da sentença dentro do processo de conhecimento, convencional. Porque não basta que o ato decisório carregue uma das hipóteses 485 sem mérito, 487 sem mérito. É necessário que a gente tenha a figura do fim, o encerramento da atividade cognitiva do juiz. Portanto, nunca poderíamos considerar sentença, por exemplo, um exemplo clássico, nós termos formação, por exemplo, de litisconsórcio passivo, uma decisão do juiz 485, item 6, ilegitimidade de um dos réus, extinção do processo em relação a um desses réus aqui em litisconsórcio e segmento do processo quanto ao outro, nunca poderíamos considerar esse ato um ato sentença. Apesar de carregar uma das hipóteses previstas no artigo 485, é tecnicamente uma decisão interlocutória. Tanto que, retornando a ele, artigo 203, ele, parágrafo 2º, ali na composição do 203, que carrega os atos de provimento, vai dizer para a gente, como um conceito negativo, percebam, que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º, um conceito negativo. Sentença, dentro de uma técnica convencional do processo de conhecimento, é ato pelo qual carrega ali, por ato do juiz, uma das hipóteses do 485, sem mérito, 487 com mérito, e que põe fim, que encerra ela a atividade cognitiva do juiz ali em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se dizer, por exemplo, ato como esse ou outros correlatos, aonde eu tenho talvez ali a extinção de um pedido e continuação do outro. Isso não seria um ato sentença, beleza? Só que me permitam, senhores, voltem para mim, por gentileza, ali, nele, artigo 203, notadamente no seu parágrafo 1º, para a gente pensar um pouco mais em extensão. Por que pensar um pouco mais em extensão? Porque a outra parte aqui, todo ato de extinção da execução é ato sentença, sendo desafiado por recurso de apelação. E quando aqui se fala em execução, eu não penso tão somente no processo de execução por título executivo extrajudicial. Eu penso também, senhores, na figura do cumprimento de sentença.
todo cumprimento de sentença é uma execução para a busca da obrigação consubstanciada num título executivo judicial e, portanto, extinto o processo de execução ou a fase de cumprimento da sentença ou até da decisão interlocutória que carregue mérito, passa a ser tecnicamente um ato extintivo, um ato sentença e, portanto, desafiado é por recurso de apelação. Beleza? Só que aqui, voltando nele, 203, parágrafo 1º, nós temos uma parte inicial, ressalvadas as disposições expressas, beleza? Nos procedimentos especiais. Senhores, existem alguns procedimentos especiais que nós chamamos de procedimentos bifásicos, que possuem duas fases de conhecimento. Notadamente, podemos destacar que um procedimento bifásico bastante conhecido, divisão e demarcação de terras. Outro procedimento bifásico, ação de exigir de alguém prestação de contas. Porque só para tomar como exemplo a figura da prestação de contas, nela nós temos ali uma primeira fase cognitiva, aonde se discute se aquele cidadão lançado como réu realmente tem a obrigação de prestar contas ao autor. E havendo essa obrigação de prestar contas ao cidadão conhecido como autor e havendo um ato decisório, é sentença. Só que não se encerra a atividade cognitiva do juiz em primeiro grau, porque agora nós temos uma segunda fase, já que definida foi a obrigação, que é a fase de apuração de contas, que também se desenvolve perante o magistrado de primeiro grau. Nesses casos, aonde nós temos procedimentos bifásicos, aqui os grandes exemplos, divisão e demarcação de terra e ação de exigir contas, eu tenho uma chamada sentença parcial. E aí, excepcionalmente, apesar de eu não ter o encerramento da atividade cognitiva do juiz em primeiro grau, mas eu tenho o encerramento dessa fase, é recurso de apelação porque é uma sentença. Mas ressalvada essas excepcionais hipóteses de procedimentos bifásicos, sentença é ato que contém 485, 487 e que põe fim. E, portanto, nesse caso, voltemos. Aí que nós teremos, então, a utilização do recurso de apelação, caput do artigo 1009 da sentença. Esse ato que põe fim é justamente o recurso cabível, recurso de apelação. Logo, essa é a primeira definição que nós precisamos para que a gente possa ali justamente idealizar o segmento desse recurso como recurso válido, como recurso cabível, na hipótese de incidência que a lei processual assim determina. Só que ele, artigo 1009, traz para a gente um outro desafio. Tanto que eu separei aqui, fazendo um corte, joga para mim, os parágrafos 1º e 2º desse artigo 1009. As questões resolvidas, me diz ali o parágrafo 1º do artigo 1009. Na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. Senhores, o primeiro ponto que a gente tem aqui que idealizar é que houve a extinção do recurso de agravo retido. O velho Código de Processo Civil idealizava entre os recursos possíveis de serem interpostos o chamado agravo retido, aonde ali, havendo uma decisão interlocutória que não seria atacável por agravo de instrumento, deveria a parte, ele, velho Código, interpor o chamado agravo retido. Decisão interlocutória, agravo retido nos próprios autos. E futuramente, em recurso de apelação, caso ele quisesse que esse recurso viesse a ser apreciado pelo tribunal, deveria ele ali, na qualidade de recorrente, invocar preliminarmente o agravo retido, dizendo, ó, tribunal, julgo o agravo retido que eu interpus contra aquela decisão interlocutória, nada mais do que isso. Só que desaparece do sistema nosso o chamado agravo retido.
e passa a existir uma restrição bastante ferrenha da lei processual quanto a decisões interlocutórias que possam ser, portanto, objeto de agravo de instrumento. Nós trabalhamos na parte referente a princípios com o princípio da vedação do recurso em separado contra as decisões interlocutórias. Esse princípio me prega que um melhor sistema processual seria aquele onde as decisões interlocutórias não seriam atacadas por um recurso individualizado, mas sim elas, decisões interlocutórias proferidas ali pelo juiz de primeiro grau, viriam a ser atacados no recurso contra a sentença, no recurso contra a decisão final, aonde esse recurso contra a sentença, contra a decisão final, serviria não apenas para atacar o ato de sentença, mas toda e qualquer anterior decisão interlocutória proferida por aquele juiz de primeiro grau. Dentro dessa situação agora dita hipotética, senhores, da gente tentar alçar o Código de Processo Civil novo a uma respeitabilidade a esse princípio, não só nós eliminamos o agravo retido, como também restringimos a atuação dentro do processo civil do recurso de agravo de instrumento. Joga para mim, percebam aqui rapidamente. O que nós temos aqui é uma restrição à utilização do agravo de instrumento, porque cabível será nas hipóteses do artigo 1015. Ok? Então, dentro dessa linha de raciocínio, senhores, surgirão muitas questões resolvidas na fase de conhecimento, cujas decisões não comportam agravo de instrumento. Eu elimino o agravo retido e restringo as hipóteses de agravo de instrumento. Portanto, diante dessas situações restritivas, o que nos restará, senhores? Salvo eventual situação de correição parcial ou mandado de segurança, nós aguardaremos decisão proferida ou recurso de apelação. E aí, nele, recurso de apelação, preliminarmente, nós solicitaremos ao tribunal, antes de enfrentar a sentença, que enfrente a decisão interlocutória de folhas, sendo que eu estou aqui no meu recurso de apelação trazendo os motivos pelos quais aquela decisão interlocutória deve ser objeto de reforma. Um grande exemplo, me permitam aqui, senhores, uma decisão interlocutória que tenha indeferido a qualquer das partes eventual meio probatório. Eu não tenho aqui, diante de situações negativas de meios probatórios, um recurso de agravo de instrumento como recurso cabível, não tendo a concepção do artigo 1015. E aí, então, dentro disso, eu teria que aguardar o recurso de apelação, logo após a sentença, para que ali, preliminarmente, eu viesse a discutir no tribunal que aquela decisão interlocutória que não me permitiu produzir prova estava equivocada, está errada, e que, portanto, mereceria reforma. Por isso que a lei fala que essas decisões interlocutórias, que não são atingidas, atacadas imediatamente por recurso de agravo de instrumento, não estão sujeitas a situações preclusivas e seriam, portanto, objeto de questionamento em preliminar de recurso de apelação, como ela, a lei, vai dizer para mim, que essas questões resolvidas na fase de conhecimento, 1009, parágrafo 1º, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, mas também eu poderia suscitar em contra-razões. Eu tive uma decisão interlocutória que me foi contrária, cara, mas a sentença me foi favorável, tudo bem. E aí há um recurso de apelação interposto pela outra parte, eu falo, caramba, existe o risco dessa decisão, sentença, ser mudada em razão do recurso de apelação da outra parte. E eu tenho uma decisão interlocutória, eu que agora teria a oportunidade de apresentar contra-razões a esse recurso de apelação, eu tenho uma decisão interlocutória que me seria ali contrária, cara, pelo princípio da eventualidade, eu vou trazê-la em preliminar de contra-razões. Lembrando, é faculdade da parte,
recorrer dessas decisões interlocutórias não preclusas, tanto no recurso de apelação, ou, se eventualmente interesse tenha, também nas contrarrazões. Claro que, apresentado em contrarrazões, surge a necessidade da vivência em contraditório, e aí, nesse caso, o parágrafo 2º do artigo 1009 é que vai dar a notícia para a gente. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas, criando ali a vivência do procedimento em contraditório. Então a gente pode afirmar que hoje o Código de Processo Civil traz para a gente uma parcial aplicação do princípio da vedação do recurso em separado contra decisões interlocutórias. Porque eu tenho algumas decisões atacáveis ainda por agravo de instrumento, razão pela qual o novo CPC não adere totalmente a esse princípio, mas ao mesmo tempo restringe bastante, o que otimiza que o recurso de apelação possa ser utilizado não só para ataque à sentença, mas para ataque a decisões interlocutórias anteriores. Claro que só posso, em apelação, discutir decisão interlocutória não preclusa se eu também atacar o ato sentença. Sem esse ataque ao ato sentença, não tenho eu ali interesse em atacar decisões interlocutórias não preclusas, salvo no caso de eu ser chamado em contrarrazões. Pegamos? Beleza, vamos lá para o próximo parágrafo, ou próxima questão suscitada. É justamente essa que a gente aqui encontrará dentro do nosso novo Código de Processo Civil. Senhores, parágrafo 3º do artigo 1009. O disposto nesse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no 1015 integrarem capítulo da sentença. O que nós temos aqui é uma aplicação do princípio da singularidade, ok? O princípio da singularidade, tivemos oportunidade na parte principiológica de discuti-lo, pressupõe que a gente teria contra um ato decisório um recurso, salvo eventuais situações, por exemplo, de recurso especial e extraordinário, interpostos contra aquela decisão. Mas a ideia do chamado princípio da singularidade parte de uma premissa, senhores, de que eu teria um recurso contra um ato decisório, só que esse ato decisório aqui, ó, por exemplo, é um ato decisório chamado sentença, que possui aqui um capítulo de resolução do mérito. Só que eu posso ter nesse outro ato eventuais decisões que, vistas isoladamente no curso do processo, seriam atacadas por agravo de instrumento. Exemplo, senhores, eu posso conceder aqui uma tutela antecipada. Outro exemplo, perdão, eu posso, nesse ato sentença, revogar a gratuidade de justiça. Situações possíveis. E se essas decisões forem antes da sentença, artigo 1015, seriam atacadas por agravo de instrumento. Só que elas vieram compondo justamente o quê? Formalmente a sentença, como um capítulo ali isolado, sem problema. Se essas decisões, que são decisões que vistas isoladamente, seriam atacadas por recurso de agravo de instrumento, como agora elas fazem parte da sentença, sendo ali um capítulo desse ato decisório, o recurso cabível será, joga para mim, o recurso de apelação. Porque o disposto no caput da sentença cabe apelação. Aplica-se, mesmo quando as questões mencionadas no 1015, e aqui eu trouxe 2 exemplos, integrarem capítulo da sentença. E aí, então, princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade. Um ato decisório, um recurso cabível. São esses os pontos que nós temos no artigo 1009 do nosso novo Código de Processo Civil.